A tela escura inicial cria suspense e mistério. O texto, por séculos, disseram que o rei Davi era apenas uma lenda. Intriga o público. Sons de pedra e escavação evocam uma sensação de descoberta arqueológica. A batida grave intensifica o impacto dramático da abertura. A combinação de elementos visuais e sonoros estabelece um tom épico. Por muitos anos, críticos alegaram que a Bíblia carecia de base histórica, especialmente em relação a figuras bíblicas como Davi e Salomão. Essas críticas questionavam a historicidade dos relatos bíblicos. Argumentava-se que a Bíblia era apenas um livro religioso, sem fundamentos históricos, concretos ou evidências arqueológicas. Essa visão predominou por um tempo, influenciando a interpretação bíblica. Arqueólogos confiam em evidências concretas, não em crenças. As evidências são obtidas através de escavações meticulosas. Análises detalhadas complementam o processo de escavação. A combinação de escavação e análise fornece dados robustos. Esses dados sustentam as conclusões arqueológicas. A cidade de Davi, ao sul do Monte do Templo em Jerusalém, é um local-chave. Escavações arqueológicas ali iniciadas transformaram a compreensão da história bíblica. As descobertas desafiam e enriquecem o conhecimento sobre este período histórico. A cidade de Davi revela evidências cruciais do passado bíblico e da região. A cidade de Davi revela fortificações gigantescas através de ruínas e mapas. Descobertas incluem túneis de água, essenciais para o abastecimento e defesa. Muros defensivos robustos demonstram a importância estratégica da cidade. Essas estruturas revelam a engenharia avançada e o planejamento militar da época. Descoberta de estruturas administrativas do século X-A-C na cidade de Davi. As estruturas datam do período bíblico do rei Davi. A descoberta reforça a conexão histórica com o reinado de Davi. Essas estruturas fornecem evidências da organização administrativa da época. A Estela de Tel Dan é uma inscrição antiga de grande importância histórica. Sua descoberta causou um impacto significativo nos estudos bíblicos e arqueológicos. A estela contém a frase Casa de Davi, referindo-se à dinastia davídica. Essa menção é uma das evidências extrabíblicas da existência de Davi. A inscrição silencia críticas sobre a historicidade do reino de Davi. A estela fortalece a compreensão do contexto histórico do Antigo Testamento. A Estela de Tel Dan contém uma inscrição feita por inimigos de Israel. Essa inscrição fornece evidências externas sobre a existência de Davi. O fato de ser uma fonte hostil aumenta a credibilidade da evidência. A inscrição inimiga corrobora a narrativa bíblica sobre o reinado de Davi. A Estela de Tel Dan é um artefato histórico importante. A inscrição na estela foi usada para registrar vitórias militares. Essas vitórias foram declaradas sobre o reino de Israel. A estela fornece contexto sobre conflitos antigos na região. Arqueólogos como Eilat Mazar forneceram insights sobre a antiga Jerusalém. Mazar e outros sugerem que Jerusalém era uma cidade organizada. Evidências indicam que Jerusalém era fortificada e poderosa. Essas descobertas corroboram descrições bíblicas da cidade. As escavações revelam a complexidade urbana da antiga Jerusalém. Os achados arqueológicos oferecem uma visão da história bíblica. Apresentar a autoridade científica de Eilat Mazar é crucial. Isso visa alcançar um público mais amplo e diversificado. Inclui aqueles que estão fora do público cristão tradicional. A autoridade científica aumenta a credibilidade, atrai o interesse de diferentes grupos de pessoas. O foco muda para escavações em Megido, Hazor e Gezer. As escavações
revelam portões idênticos nas 3 cidades. Construções similares também são descobertas nos locais. Os portões e construções datam do mesmo período histórico. Essas descobertas fornecem insights sobre a arquitetura da época. A Bíblia atribui a construção de certas cidades a Salomão. A arqueologia corrobora a existência dessas cidades. Há um padrão arquitetônico comum entre elas. Este padrão sugere uma influência centralizada no planejamento. Este padrão arquitetônico pode refletir o reinado de Salomão. A narrativa bíblica do reinado de Salomão é apoiada por descobertas arqueológicas. Artefatos desenterrados fornecem evidências tangíveis da época. Cerâmicas encontradas em sítios arqueológicos corroboram os relatos bíblicos. Essas evidências fortalecem a historicidade do período de Salomão. A arqueologia oferece uma perspectiva complementar aos textos religiosos. A narração sugere que a Bíblia não necessita de defesa ativa. Em vez disso, aguarda o momento oportuno para revelações. Este momento é marcado pelo surgimento de evidências arqueológicas. Essas evidências corroboram os relatos bíblicos. A arqueologia, portanto, valida passagens bíblicas ao longo do tempo. A arqueologia tem consistentemente validado narrativas bíblicas ao longo do tempo. Escavações revelam evidências que corroboram eventos e locais mencionados na Bíblia. Essa confirmação reforça a credibilidade histórica dos textos bíblicos. A arqueologia fornece uma base tangível para a compreensão da Bíblia. Ela ajuda a contextualizar os eventos bíblicos dentro de um período histórico específico. Assim, a arqueologia serve como uma ferramenta valiosa para o estudo bíblico. A cidade de Davi possuía um sistema de água crucial para sua sobrevivência. O sistema incluía túneis e canais para garantir o abastecimento de água. O túnel de Ezequias era uma parte vital desse sistema de água. Ele foi construído para fornecer água durante os cercos à cidade. O túnel protegia a fonte de água de potenciais invasores. As muralhas defensivas eram cruciais para proteger a cidade de Davi. Elas protegiam a cidade contra invasões de exércitos inimigos. As muralhas ofereciam uma barreira física robusta. Isso permitia que os defensores repelissem ataques. A segurança da cidade dependia fortemente dessas fortificações. A Estela de Tel-Dan é um artefato histórico de grande importância para estudos bíblicos. Esta análise foca-se no tipo de pedra utilizada na sua criação. Também investiga as técnicas de inscrição empregadas pelos artesãos antigos. A identificação da pedra ajuda a determinar a origem geográfica do material. O estudo das técnicas de inscrição revela detalhes sobre as ferramentas e habilidades da época. Esta análise contribui para uma compreensão mais profunda da Estela de Tel-Dan. A Estela de Tel-Dan contém a inscrição Casa de Davi. Essa inscrição é crucial para entender a história de Israel. Ela oferece evidências textuais da dinastia de Davi. A inscrição impacta a compreensão da monarquia israelita. A Casa de Davi reforça a historicidade bíblica. Megiddo é um sítio arqueológico de grande importância histórica. Os portões de Megiddo revelam a arquitetura da época de Salomão. O design dos portões reflete a estratégia militar da cidade. A construção demonstra a engenharia avançada daquele período. Os portões serviam como defesa e controle de acesso à cidade. Hazor compartilha semelhanças arquitetônicas com Megido e Gezer. As construções em Hazor refletem um período de construção comum. A comparação revela um padrão arquitetônico compartilhado. Essas semelhanças sugerem uma influência ou planejamento centralizado. As características idênticas destacam a importância histórica de Hazor. Análise do padrão arquitetônico em Gezer. Gezer demonstra características arquitetônicas únicas. O padrão arquitetônico reflete influências da época,
Construções de Gezer se encaixam no contexto histórico. O design arquitetônico alinha-se com as construções de Salomão. Gezer oferece insights sobre a arquitetura daquele período. Eilat Mazar liderou escavações significativas em Jerusalém. As escavações focaram em descobrir a Jerusalém dos tempos de Davi e Salomão. Mazar buscou evidências arqueológicas da presença real israelita. Suas descobertas lançaram luz sobre a história antiga da cidade. Os achados ajudaram a entender a estrutura urbana e a cultura da época. As escavações de Mazar são cruciais para a arqueologia bíblica. A validação arqueológica se fortalece com o apoio de outros arqueólogos. Citar outros arqueólogos é crucial para a aceitação das descobertas. O apoio científico valida as interpretações de Eilat Mazar. A concordância entre especialistas aumenta a credibilidade. O consenso científico reforça a importância das descobertas. A arqueologia bíblica enfrenta críticas sobre sua metodologia e interpretação. Críticos questionam se a arqueologia pode provar ou refutar narrativas bíblicas. Arqueólogos respondem com evidências físicas e contexto histórico. Essas evidências ajudam a entender a cultura e sociedade da época bíblica. O debate continua sobre como interpretar achados arqueológicos em relação à Bíblia. O reino de Davi é um período crucial na história de Israel. Davi ascendeu ao poder após um período de instabilidade. Ele unificou as tribos de Israel sob um único reino. Davi liderou campanhas militares, expandindo o território. Suas conquistas estabeleceram as bases para o futuro de Israel. O reinado de Salomão é um período chave na história de Israel. Salomão é conhecido pela construção do Templo de Jerusalém. O templo se tornou o centro religioso e cultural do reino. Salomão estabeleceu alianças políticas importantes com outros reinos. A cidade de Davi revela descobertas que confirmam narrativas bíblicas. Novas escavações trazem à luz artefatos e estruturas antigas. Essas descobertas fornecem evidências arqueológicas importantes. Os achados corroboram detalhes históricos presentes na Bíblia. A arqueologia lança luz sobre a história da cidade de Davi. A estela de Tel Dan contém uma inscrição crucial para entender o período do reino de Davi. A datação da inscrição é fundamental para confirmar eventos bíblicos historicamente. Estudiosos debatem se a inscrição coincide com o reinado de Davi. A análise paleográfica e arqueológica ajuda a situar a estela no tempo. A inscrição pode fornecer evidências sobre a existência do reino de Davi. A estela é uma fonte importante para a história de Israel e seus reinos antigos. Megido era estrategicamente importante devido à sua localização geográfica. A cidade controlava uma passagem crucial, influenciando rotas comerciais e militares. Os portões de Megido eram fortificados para resistir a ataques inimigos. As fortificações contribuíram para a defesa da cidade, protegendo contra invasões. Hazor era uma cidade de grande importância estratégica na antiguidade. Sua localização permitiu o controle de rotas comerciais cruciais. Dominar Hazor significava controlar o fluxo de bens e informações. A cidade servia como um ponto de conexão entre diferentes regiões. O controle das rotas comerciais trazia poder e influência a Hazor. Gezer teve uma forte conexão com o Egito na antiguidade. Essa ligação influenciou a arquitetura da cidade. A cultura de Gezer também foi moldada pela influência egípcia. Artefatos egípcios encontrados em Gezer comprovam a relação. A conexão impactou o desenvolvimento urbano e social de Gezer. Eilat Mazar foi uma arqueóloga israelense conhecida por suas escavações em Jerusalém. Seus métodos combinavam arqueologia bíblica com técnicas modernas. Mazar focava em encontrar evidências físicas que corroborassem narrativas bíblicas. Ela empregava estratigrafia detalhada para datar achados com precisão. Sua equipe usava tecnologia avançada
para mapeamento e documentação. Mazar publicava extensivamente seus resultados, promovendo o debate acadêmico. A arqueologia e a Bíblia podem se complementar no estudo da história. A arqueologia fornece evidências físicas do passado bíblico. A Bíblia oferece contexto histórico e cultural para achados arqueológicos. Juntas, promovem uma compreensão mais completa dos tempos bíblicos. Críticas à Bíblia frequentemente questionam sua precisão histórica e arqueológica. Evidências arqueológicas fornecem suporte para muitos eventos bíblicos. Descobertas confirmam a existência de cidades e personagens mencionados na Bíblia. Documentos históricos corroboram contextos culturais e políticos da época. A análise textual ajuda a entender a evolução e transmissão dos textos bíblicos. Respostas às críticas usam evidências para fortalecer a credibilidade da Bíblia. O reino de Davi expandiu significativamente seu território. Essa expansão foi um período crucial na história de Israel. Davi estabeleceu um império regional através de conquistas. A expansão resultou no controle de importantes rotas comerciais. O império de Davi solidificou o poder de Israel na região. A expansão territorial definiu as fronteiras do reino. O reino de Salomão destacou-se pela sua notável riqueza e prosperidade. Salomão estabeleceu um reino próspero através de estratégias econômicas. O reino tornou-se um centro comercial crucial, facilitando o intercâmbio de bens. A localização estratégica impulsionou o comércio e a economia do reino. A prosperidade atraiu mercadores e aumentou a influência do reino na região. A cidade de Davi era o centro da vida em Jerusalém. As habitações eram simples, refletindo os recursos disponíveis. A alimentação básica consistia em grãos, frutas e legumes. A criação de animais complementava a dieta. Atividades diárias incluíam agricultura e artesanato. A vida social e religiosa era central para os habitantes. A estela de Tel Dan é um artefato histórico de grande importância. Esforços de conservação são cruciais para proteger a estela. A conservação garante a preservação para futuras gerações. As técnicas de conservação visam minimizar a deterioração. O objetivo é manter a integridade física e histórica da estela. Megido tornou-se um centro crucial para o intercâmbio de culturas e inovações. Sua localização estratégica facilitou a convergência de diversas civilizações. A cidade promoveu a disseminação de ideias e tecnologias entre diferentes povos. Essa troca cultural influenciou significativamente o desenvolvimento regional. Megido é um exemplo notável de como a interação cultural impulsiona o progresso. O legado de Megido ressalta a importância do intercâmbio para o avanço da sociedade. Hazor foi uma importante cidade na antiga Canaã, com uma história rica e complexa. A cidade foi destruída várias vezes ao longo de sua história, frequentemente por invasores. Após cada destruição, Hazor foi reconstruída, mostrando sua resiliência e importância. As escavações revelam camadas de destruição e reconstrução, testemunhando sua turbulenta história. A arqueologia subaquática em Gezer foca no estudo do porto da cidade. O objetivo é descobrir artefatos e estruturas submersas. Essas descobertas revelam a história marítima de Gezer. A pesquisa detalha o comércio e a tecnologia naval antiga. Análises ajudam a entender a economia e cultura da época. O porto de Gezer é crucial para a arqueologia subaquática. Eilat Mazar foi uma arqueóloga israelense de renome. Ela é conhecida por suas escavações em Jerusalém. Mazar focou em áreas como a cidade de Davi. Suas descobertas geraram grande interesse e debate. Ela buscou
evidências da história bíblica. Seu legado continua influenciando a arqueologia bíblica. O futuro da arqueologia bíblica promete novas descobertas. Novas tecnologias podem revelar sítios e artefatos. A colaboração interdisciplinar será crucial. A interpretação contextualizada é fundamental. O debate público sobre as descobertas continuará. Novas evidências desafiam as críticas à Bíblia. Essas evidências fortalecem a historicidade bíblica. Apresentação de dados que suportam os relatos bíblicos. Reavaliação das perspectivas sobre a autenticidade bíblica. O reino de Davi teve um impacto profundo na religião e política da região. Davi estabeleceu Jerusalém como o centro religioso e político de Israel. Sua dinastia estabeleceu um modelo para a realeza em Israel. O legado de Davi influenciou a identidade cultural e religiosa judaica. Seu reinado é visto como um período de ouro na história de Israel. Salomão é amplamente reconhecido por sua excepcional sabedoria e discernimento. Sua reputação de sabedoria se espalhou por todas as nações vizinhas. Ele se tornou um símbolo de justiça e conhecimento em sua época. As decisões de Salomão eram frequentemente elogiadas por sua equidade. Sua habilidade de resolver disputas complexas era notável. A sabedoria de Salomão é uma referência até os dias atuais. A cidade de Davi atrai turistas interessados em história e arqueologia. O turismo impulsiona a economia local, gerando empregos e renda. Visitantes gastam em hospedagem, alimentação e lembrancinhas. Os negócios locais se beneficiam do aumento do fluxo de pessoas. O turismo sustentável é vital para preservar o patrimônio da cidade. A Estela de Tel Dan é uma inscrição antiga de grande importância histórica. Atualmente, a estela pode ser exibida em museus para fins educacionais. As exposições oferecem ao público a oportunidade de ver a estela de perto. Informações sobre a estela são fornecidas para contextualizar sua relevância. Museus garantem a acessibilidade pública à estela para estudo e apreciação.